Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal, não é mesmo, Cris? É verdade, Kátia Gaia, é verdade. Olá, tudo bem? Tudo bem, Kátia Gaia? Hoje nós temos uma sumidade aqui no programa Enigmas, né? Aliás, nós tínhamos que trazer no início dessa nova temporada 2017. Sem dúvida nenhuma, até porque ela é remida do programa Enigmas. E se ela não estivesse conosco, aí não seria muito legal. Então eu vou apresentar. Na verdade, vocês já conhecem e dispensa, mas é sempre bom falar quem é a nossa convidada. É formada em Química com doutorado em Farmacologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Por mais de 20 anos ela trabalhou também em pesquisa científica, tendo muitos trabalhos publicados, além de 12 patentes em seu nome. Vocês não sabiam disso, né? Atualmente é professora em sua escola do método de integração, voltada para o desenvolvimento humano, e escritora da trilogia O Sol Negro. Cris, faça as honras. Tudo bem, Maria? Honra enorme estar contigo. Maria Pereda. Maria Pereda, nossa queridona. Uma honra estar contigo, viu? Mas, muito bom, né? Sempre, né? Estar com Maria é sempre um grande prazer. E a Maria passou pra gente aqui um resumo do conteúdo desse programa, porque ele é bem especial, bem interessante. Bom, o tema do programa hoje é extraterrestre, né? Sim, uma presença aqui as evidências deles, isto mesmo. Aqui na Terra. Aliás, temos muitas, né? A partir dos anos 40, o interesse da população mundial sobre a presença de alienígenas e extraterrestres foi intensificada pela mídia, ao reportar muitas aparições fotografadas e relatadas abertamente, além das abduções que comumente apareciam nas notícias de jornais. Entretanto, simultaneamente, o medo de aliens perigosos foi cultivado por programas de rádio e TV, como os realizados por George Orson Welles, um cineasta norte-americano. Maria, por favor, o que o Orson Welles tem a ver com esse nosso tema aqui, Maria? Foi só para quebrar o gelo, mas ele tem a ver, porque faz parte do processo no momento em que, digamos, muitas aparições surgiram, principalmente na época dos Estados Unidos, que foi no final dos anos 30, 40 e 50, onde o maior número de aparições, digamos, oficialmente, eram colocadas em jornais com fotos. E a turminha que se aproveita disso, né, e tem interesses por isso, criar medo e pânico, não é o caso do Orson Welles, mas ele se aproveitou para ganhar dinheiro. Sim. Criou lá aquela Guerra dos Mundos em 1938 e a visão dos aliens que invadiam a Terra, leve-me a seu líder, e que iam destruir o homem porque o homem era mau, né, e criou um pânico geral, porque foi uma transmissão de rádio, o pessoal conhece isso, e muitas pessoas que estavam ouvindo, na época o rádio era como a televisão hoje, né? Sim. Então causou um impacto tão grande nos desavisados que as pessoas entraram em pânico, achando que realmente a Terra estava sendo invadida. Por quê? Esse tipo de manipulação da mente das pessoas, criando uma visão de aliens malvados que vão comer nós, os humanos, gera só um aprisionamento da mente, né? Isso, veja bem, nós estamos aqui evoluindo há milhões de anos na Terra e não fomos comidos ainda por aliens malvados. É verdade. Nem vamos, com certeza. Mas a manipulação sempre existe e ela continua existindo. Ainda hoje vejo os filmes de Hollywood que ainda enfocam, né, aliens malvados, e eu não me lembro de filmes que enfoquem extraterrestres benignos com um fim de desenvolvimento humano, que é mais a realidade do que a gente tem aqui na Terra, né? Por que será, né, Kátia? Vai saber. Maria, nesse momento, retirarmos essa visão manipulada de aliens malvados que vêm à Terra destruir a humanidade, o que nós podemos dizer a respeito da hipótese desta vida fora do planeta Terra, né? Bom, a hipótese é inquestionável, porque nós só vemos e percebemos 4% do universo. Aquilo que é da nossa frequência, da nossa matéria. Então, aquilo que não é da nossa densidade física não é percebido por nós, nem por instrumentos. Então, hoje os cientistas conseguem mapear a matéria escura.
vendo por infravermelho algumas técnicas, mas não a energia escura. E o universo é preenchido por matéria escura e energia escura que não é da nossa frequência. Então, se nós só percebemos a nossa frequência, e existe uma infinidade de densidades e frequências, o que mais existe é o que nós não vemos, mas está lá junto conosco. Então, o nosso universo tem lá 13,8 bilhões de anos, discute-se 13,8, 13,9 bilhões de anos. O universo surgiu, né? A partir daí, 100 bilhões de estrelas estão apenas na Via Láctea, e apenas um infinito pálido ponto azul, como diz o Carl Sagan, perdido na Via Láctea, com 100 bilhões de estrelas, teria apenas a vida. É algo inconcebível, né? O problema é que as evidências, as pessoas ficam olhando para cima, querendo ter evidência que um dia virá em grande escala, né? E está perto de acontecer, quando na verdade as evidências estão aqui mesmo na Terra, e é disso que nós vamos falar hoje. Olha que legal, hein, Kátia Gaia? Bem, bom, Maria, como surgiu a vida, né, na Terra, culminando com o aparecimento do homem? O homem atual é um subproduto de miscigenação de raças extraterrestres? Sim, com certeza. Vamos agora voltar dentro do que a ciência oficial considera, né? Essa ciência oficial vai dentro do que se chama de ciência unificada. Então, é uma nova ciência onde considera a consciência de um todo que tudo sabe, uma consciência superior, criando todo um padrão, né? Então, a física unificada unifica a consciência, coisa que a ciência não colocava. Então, a ciência dizia, as coisas acontecem naturalmente, digamos assim, espontaneamente, né? O surgimento é espontâneo, enquanto a física unificada coloca de volta a consciência, dizendo que tudo tem um propósito e uma intenção. Então, dentro da ciência oficial, o surgimento do nosso universo veio a partir de um outro universo. Então, existe um buraco branco, você tem o buraco negro que engole matéria, e o buraco branco, como é o caso do buraco branco de Lyra, né, que expele matéria e energia, né? Então, a partir de um momento em que se considerou a história do Big Bang, 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás, foi o momento em que, de um universo anterior, uma bexiga, né, ligada pela boca a outra bexiga, ela expeliu o seu padrão de ressonância através da energia. Energia é informação. Energia carrega informação. Então, quando a energia sai de um universo para o outro através de um buraco branco, esse dito Big Bang foi o momento da expansão da bexiga. Então, cada universo é dentro de uma bexiga. E nesse momento da expansão, toda a informação do universo anterior foi inserida neste nosso universo. Então, tudo que está aqui é ressonância e reflexo morfogênico, adquirindo forma semelhante ao universo anterior. Então, nós somos a expressão do padrão e dos padrões de formas que existem em um universo anterior ao nosso. Portanto, o homem é filho de Deus, filho do universo anterior, né? Então, o que aconteceu? Aí vem a teoria da panspermia. A panspermia diz que, isso já havia nos filósofos como Platão e por aí vai, né, na antiga Grécia, que a panspermia era um padrão que se manifesta em outros locais. Hoje a ciência chama isso de ressonância morfogênica. Existe uma ressonância porque existe um campo universal de energia que carrega a mesma informação e tudo está conectado. Portanto, na Terra, um planeta habitável para este padrão de matéria, né, da nossa densidade, da nossa frequência, ela acabou gerando naturalmente, tal qual Darwin disse, né, um processo de evolução de espécies, ok? Hominídeas. Então, a espécie hominídea, uma cabeça, um tronco, braços e pernas, é o que você tem no universo anterior e no nosso universo. Só que muda a forma. Então, a aparência da cabeça, a aparência dos braços, a aparência dos troncos, a aparência em geral muda. Só que a forma hominídea é o mais comum que existe.
Então, essa forma, por ressonância morfogênica, se fez um imprint, né? Se firmou aqui na Terra e surgiram os hominídeos. Aí surgiram outros hominídeos, né? Que se desenvolveram antes de nós, veja bem, 13 bilhões e 800 milhões de anos. Há 100 milhões de anos essa galáxia existe. Obviamente, surgiram espécies em tempos diferentes da nossa, mais evoluídas do que a nossa. Nossa região é mais nova, né? Vieram espécies hominídeas de outras regiões que já tinham evoluído, chegaram aqui, encontraram um hominídeo mais parecido com um macaquinho do que com o que eles mesmos representavam e fizeram alterações no seu DNA. Francis Crick e James Watson, ganhadores do Prêmio Nobel por terem descoberto a estrutura do DNA humano, no caso, o Francis Crick, por escrito e falado, né, pelas duas situações, ele declarou: o DNA humano não é da Terra. Ou seja, ele disse claramente que esse DNA, a maior porção do nosso DNA, que é exatamente 96% a 97%, não se reporta às espécies hominídeas naturalmente desenvolvidas na Terra, né? Então, uma pessoa que ganhou um prêmio Nobel por uma descoberta dessas não é um louco. Fora ele, muitos outros vieram depois, também professores, doutores com muitos prêmios, declarando a mesma coisa. Então, sabe-se que muitos genes inseridos no homem moderno não são genes que simplesmente brotaram do além, porque para terem aquela transformação seria necessária uma cascata não encontrada e impossível de ocorrer. Então, genes foram inseridos. O homem da Terra, o Homo sapiens sapiens, é sim uma alteração daquilo que sim, também, naturalmente se desenvolveu na Terra por ressonância morfogênica a um universo anterior ao nosso. Nossa, que maravilha! Que explicação fantástica. Fantástica. E eu vou entrar numa pergunta que eu gosto bastante e você vai poder acrescentar, como sempre, para todos nós. Então, Maria, isso significa que os extraterrestres se tornaram terrestres, pois para desenvolver o projeto Homem Moderno, eles devem ter vivido aqui na Terra. Perfeitamente. E o lendário continente da Atlântida, né, que vale a pena falar, sim, os mitos de deuses que habitaram a Terra, presente na mitologia de praticamente todos os povos antigos, eles teriam a ver com a origem extraterrestre? Exatamente. O que acontece? O homem moderno tem mais ou menos 30 mil anos. O Homo sapiens surgiu há mais ou menos 120, 150 mil anos. Só que existem esqueletos de Homo sapiens muito mais antigos do que isso, né? E isso é escondido dentro da história oficial, porque os arqueólogos, os antropólogos, eles são obrigados a seguir uma história. E o que sai da história não permite publicação e dilapida a sua carreira. Então, eles próprios acabam mentindo e desaparecendo com provas, né? Então, assim, o que aconteceu na história dos hominídeos terrestres há mais ou menos 600 mil anos atrás, quando o Homo erectus já existia, mas o Homo erectus já era também uma suposta alteração, quando o homem se pôs de pé, né, chamado Homo erectus, ele já era uma alteração, mas vamos considerar a partir do momento em que você tem o Homo erectus, que já andava de pé, né, não mais com suas mãos, né, sim, e já era capaz de fazer coisas mais inteligentes. Esse Homo erectus, há mais ou menos 500 mil anos atrás, foi alterado geneticamente, surgindo várias espécies de homos mais hábeis, digamos assim. Mas, vamos dizer, surgiu o Homo sapiens da Europa, o Homo sapiens africano, o Homo sapiens asiático, foram vários Homo sapiens criados. E variantes de espécies que acabaram desaparecendo, como é o caso do homem de Neandertal, que é um mistério até hoje. E sabe-se que havia homens de Neandertal até mais ou menos 20 mil anos atrás. Que estranho, um homem de Neandertal que morava dentro das cavernas, ainda existindo, quando em 10 mil anos o homem estava construindo zigurates, pirâmides na Mesopotâmia.
Então, como é que ele pode ter saltado de 30 mil anos para 5 mil anos, história oficial, não real, que 5 mil anos antes de Cristo, no Egito, erguendo pirâmides com um conhecimento de ciência mais profundo? Com certeza. Obviamente, essa história não tem sustento, e isso é colocado porque é uma maneira de explicar a linearidade, uma coisa depois da outra, necessário dentro da história oficial. Mas não foi assim que aconteceu. A linearidade teve várias interseções. Sim. E o que aconteceu com o homem que naturalmente se desenvolvia na Terra foi que, sim, havia um homem que naturalmente se desenvolvia na Terra primitiva, mas vieram seres de fora que se estabeleceram em uma região que era então chamada Atlântida, por exemplo, não só, nós vamos ficar aqui pelo tempo do programa só com a Atlântida, né? E essa região da Atlântica, no meio do Oceano Atlântico, então foi um sítio, não foi o único, mas eu vou novamente me manter só nesse sítio, onde extraterrestres vieram e habitaram a Terra, tornando-se extraterrestres terrestres por centenas de milhares de anos, fazendo com que, vez ou outra, eles interferissem no desenvolvimento dos hominídeos que naturalmente se desenvolviam na Terra, né? E depois, com a queda da Atlântida, que são terremotos e cataclismos que aconteceram, que as terras foram diminuindo, afundando aos poucos, não foi de uma noite para o outro, só a porção final que afundou, eles se passaram aos dois lados, os dois hemisférios e os dois lados do planeta. Então eles se espalharam, os que sobraram, muitos foram embora, outros foram para debaixo da terra e criaram cidades intraterrenas, outros se passaram para os dois lados, né? Dois hemisférios, dois lados do planeta, Sim. gerando seus descendentes, levando a cultura para esses povos. E isso explica porque a humanidade emburreceu depois de 5 mil antes de Cristo, em vez de se tornar antes de Cristo, né? 5 mil mais ou menos. Em vez de se ganhar conhecimento, você tem uma história onde eles são o máximo geniais, fantásticos em tecnologia e de repente vão emburrecendo, perdem o conhecimento. Por que se perde o conhecimento? Porque você perdeu o professor, né? Verdade. O professor não estava mais lá. Bom, você está gostando, né? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. A verdadeira beleza está na vida e em todos os seus momentos. Fazemos 100% de esforço onde houver 1% de chance. Abrale, entre em contato conosco e receba toda a ajuda gratuita. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Voltamos aqui com o programa Enigmas. Você está gostando do nosso tema hoje? Eu também. Então vamos para mais uma pergunta para a nossa convidada. Mesmo que não tenhamos provas oficiais da existência dos extraterrestres, Maria, quais as evidências físicas que eles possam ter deixado na Terra? E mais, eles teriam se espalhado por todo o planeta, deixando provas da sua presença? Então, pelo que você acaba,
que você nos explica sobre isso. Nós podemos apontar uma origem em comum para as grandes civilizações. Quais são essas evidências tecnológicas que sustentam isso? Pois é, as evidências estão aí. As civilizações antigas, elas tinham uma tecnologia que até hoje nós não temos. É nítido você ver a construção da época, por exemplo, no Peru, dos Incas e do que se chama pré-Incas, né? Então, os pré-Incas construíam com megálitos gigantes e os Incas com pedrinhas. Os pré-Incas, que eles não sabem o que é, né? Pré-Incas é qualquer coisa, não se sabe o que é, né? Os pré-Incas trabalhavam com megálitos, que são aquelas rochas de 200, 300, 700 toneladas, perfeitamente cortadas, e os Incas com machadinhas e todas quebradinhas, com pedrinhas uma em cima da outra. Nós temos algum filme para ver, Maria? Isso, vamos ver o filme, que eu acho que em cima dele eu vou explicando. Tem bastante onde coisa para você explicar, a evidência né? está. Isso. Então, o que você tem nessas evidências é uma cultura em comum, padrões em comum, como é o caso do terceiro olho. Todo mundo tem, tanto no Egito como no Peru, a similaridade da cultura peruana e da cultura egípcia é completa. Então você tem as mumificações, você tem o terceiro olho, o deus solar, o sarcófago, a máscara mortuária. Peraí, se você vê os padrões de desenhos, inclusive, né, os padrões da arquitetura, a arquitetura egípcia, a arquitetura peruana é a arquitetura asteca e maia, que é também a arquitetura asiática. Peraí, como é que você pode ter culturas que oficialmente nunca se encontraram? Padrões em comuns, todos eles falando da deidade polar. Então, sempre com os braços assim, segurando abertos, uma serpente, né? Isso, de um lado, mais um outro animal do outro, né? Sempre com padrões de energia, por sinal, essas serpentes parecendo mais raios luminosos, né? Verdade. Padrões sempre mostrando que eles dominavam a energia livre, né? Você tem sempre padrões de dominação de energia livre, porque você vê nos locais de pirâmides, que é o caso até do Peru. Então você tem Caral, as pirâmides de Caral, os circuitos circulares. Falando em Peru, você está indo para lá esses dias, né, Maria? Exatamente. Eu vou agora em agosto com meus alunos do método da integração. E amigos, qualquer um pode ir ou não? Convidados em geral, é só falar com a Era Quem de não Aquários. tem essa curiosidade de estar lá naquele sítio? Fala para mim. Não, lá é magnífico, porque você estando no Peru vai poder comprovar, por exemplo, nas muralhas de Cusco, a impossível construção daquelas muralhas, as muralhas de Sacsayhuamán, Ollantaytambo, que estão na região de Cusco, são muralhas com uma perfeição de construção, com megálitos que simplesmente eles não foram cortados, eles foram moldados. Então, o processo que era utilizado era um processo de energia livre, criada por ressonância através do som. Então, quando você vê a arquitetura dos locais, eles sempre fazem assim. Você tem nos templos egípcios, debaixo, até vocês que foram para o Egito, debaixo da Câmara do Rei, né, que é assim chamada, você tem a famosa câmara, onde você tem um Z, um triângulo, Z, 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 Z. Para quê? Porque quando se colocava som ali, na câmara, era produzido uma ressonância especial, um som especial que alterava estados de consciência, porque ali nunca foi o local para sarcófago, e sim aquela caixa, né, onde se falava caixa do faraó, nunca caberia, porque ela é cortada na fração áurea, né, ali cabe uma pessoa agachada, e dentro daquela caixa de pedra, simplesmente ela recebe o padrão vibracional de baixo. Então você tinha naquela época energia livre em todos os locais, tanto no Egito, que você pode ver que as pirâmides não têm fuligem, né? Então foi construído no escuro, sem tochas. Se tivessem sido construídas com tochas, você teria com as paredes escuras. Paredes e não são. E não são. Então, além da construção desses locais, você tem a prova da energia livre, porque eles têm sempre regiões circulares do lado das pirâmides, no caso de Caral, interligado às pirâmides, onde ali o som, as rochas todas são sônicas, não rochas sônicas como são as rochas de Stonehenge. Então você produz um som, elas
mandam o som embora, elas ampliam o som. Elas são rochas que vibram através do som, incrivelmente, como sinos. Então essas rochas que soam como sinos produzem um padrão especial e o som produz eletricidade. Agora, recentemente foi feita a descoberta de que o som produz eletricidade. Olha, né? Que interessante, hein? E era exatamente o que os nossos antigos e sábios, né, descendentes dos Atlantes e de extraterrestres que estiveram tutorando o desenvolvimento da humanidade, nos deram este conhecimento no passado. É verdade. Então, as rochas eram construídas, essas muralhas absurdas, né, por um processo de som, ressonância. Através desse som, hoje, a tecnologia humana está já dentro disso, chamados phasers. São sound lasers. Sound lasers, lasers de som. Nossa, que interessante. Esses lasers de som, pequeninos, cortam pedras como se elas fossem papel. Olha, né? que interessante. Então, o futuro nosso é exatamente o que o anel de Salomão dizia na Bíblia. Que Salomão tinha um anel que ele cortava as rochas, né? E que, digamos, ali, a casa de Salomão, o templo de Salomão foi construído dentro de um processo de pedras que levitavam e um anel que cortava as pedras. Exatamente essa tecnologia que existiu no passado da humanidade. Então, o som cancelava a gravidade, as pedras levitavam, esses phasers cortavam as pedras, mas tinha muito mais. No caso das muralhas de Cusco, você tem exatamente o processo do gel. Elas eram gelificadas e, através de um outro som, elas cristalizavam naquele formato. Por isso que não tem como enfiar um cartão de crédito, uma folha entre elas. É muito interessante Não mesmo. sei se temos o filme aí. Tem o filme aí? Possível? Não? Com certeza você virá numa outra ocasião para nos mostrar ainda mais e então, fazer este convite. Acho que faltou porque o filme, até mas agosto você volta. ficou sem com filme certeza. hoje. Maria, uma pergunta que não quer calar. Quando que os ETs vão fazer contato com a nossa humanidade? Eles nunca deixaram de fazer, né? De uma forma ou de outra, sempre estiveram em contato. Mas em 3.500 a.C. foi feita uma quarentena na Terra, por isso que a Terra perdeu esse conhecimento, esses seres que tutoravam o nosso conhecimento. E essa quarentena terminou em 21 de dezembro de 2012, como bem os maias sabiam, para uma nova era. O que é essa nova era? Quando eles podem retornar. Só que eles não vão retornar de hoje para amanhã com naves descendo, quando a mídia cria um pavor horroroso em cima da população. Se eles descessem hoje, causaria um pânico generalizado e muita gente morreria, por aí vai. Guerras poderiam surgir. Então, o que eles estão fazendo é um processo de liberação de sua presença aos poucos, em grupos, né? Conversaram, digamos, com os líderes mundiais, que você vê, eles estão liberando informações que antes não liberaram, estão obrigados a soltar, né, devagarzinho as informações, vídeos e provas que existiam. Então, dentro de no máximo 20 anos, é um processo de preparação através até de um protocolo. Nós fizemos um programa de expertos, protocolo para o contato. Através desse protocolo, esse mapeamento do comportamento da população mundial frente a isso será, digamos, avaliado, e em no máximo 20 anos nós teremos o primeiro contato de touchdown, como se fala, né? Descida de uma nave oficialmente em alguma cidade para um contato imediato. Gente, vocês estão ouvindo isso de Maria Cepeda, que é PhD, pesquisadora desse tema, né? Por favor, Ufologia Maria, e metafísica. Seus contatos rapidamente, e agradecemos muito a sua presença. Gratidão, Maria. Obrigada. E deixa seu contato para quem quiser ir no Peru contigo também. Isso Então, mesmo. quem quiser ir ao Peru, pode entrar em contato comigo mesmo nas minhas páginas, que é Maria Pereda, no Facebook, né? Maria Pereda -m.c. Pereda, ou a página dos meus livros, que é O Sol Negro -livros, ou o canal do YouTube, que também tá lá, tudo junto, O Sol Negro 11, que tá lá meu nominho também, Maria Pereda, no YouTube. Então aguardo vocês. Um abração, muito obrigada e até. Gratidão. Gratidão, Maria. Porque no Enigmas, Cátia, é assim. Espiritualidade é cultura. E cultura espiritualiza. Gratidão, Maria Pereda. Até o próximo Enigmas.